Olá pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês aqui os selos de personagens das escrituras sagradas, certo? Vocês estão vendo aí um selo, né? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Esse primeiro selo aí, certo? Que eu vou apresentar para vocês é de um personagem das escrituras. Mas primeiro vamos entender o que é o selo, para que servia, né? Vamos lá. Bom, pessoal, o selo servia para a identificação daquele que ia passar a mensagem, daquela carta, daquele escrito, certo? Servia para a identificação, ou seja, para saber de quem é o proprietário desse selo, né? Qual a autoridade que ia passar aquela mensagem. E além disso, pessoal, servia também para lacrar, né? Ou seja, para lacrar, né? Para fechar aquela carta, aquele escrito, né, para selar, para não ser violada até a chegada do destinatário, daquele que ia receber aquela correspondência, aquela carta, aquele escrito, certo? Servia para essas duas coisas. E na época do reinado, dos reinados de Israel, né, do povo de Israel, de Judá, certo? Os reis, os chefes dos reis, os ministros do rei usavam para selar suas correspondências e para identificá-las, né? E nos achados arqueológicos, né, foi achado muitos desses selos. E hoje eu vou apresentar alguns para vocês aqui, alguns exemplos para nós conhecermos, só para nós conhecermos melhor um pouco, né? Eu trouxe alguns exemplos, são muitos, mas vou mostrar alguns aqui para nós conhecermos. Vamos lá. Esse que vocês estão vendo aí na imagem, esse primeiro aí, é o selo de Natan Melek, certo? Ele foi encontrado na cidade de Davi. O que diz nele? Diz o seguinte: Natan Melek, servo do rei, certo? Ou seja, era um homem servo do rei. Esse nome é citado, certo, na Bíblia, nas escrituras, como um oficial da corte do rei Josias. Isso é da época do rei Josias, esse aí, pessoal, certo? Agora eu vou dar uma referência para vocês, se vocês quiserem, vocês lê. Tá lá em 2 Reis 23:11, a citação sobre esse ministro do rei, certo? Natan Melek. Vamos ver mais um aqui. Esse aqui é o famoso selo do rei Ezequias, um grande rei de Judá, da parte sul, né? Que é o reinado de Judá, certo? Esse foi um grande rei Ezequias e esse é o selo dele. Ele foi encontrado ao pé, certo? Ao pé da parede sul do monte do templo, certo? Ele foi achado numa escavação oficial, certo? Ele mede pouco mais de um centímetro, ou seja, um pouco maior do que uma unha, de um dedo polegada de uma mão de um homem, certo? Um pouco mais de um centímetro. O que está escrito nesse selo de Ezequias? Está escrito Ezequias Acais, rei de Judá, ou seja, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, certo? Esse aí que é o famoso selo de Ezequias. Foi um grande rei de Judá. Ali por volta do ano 700 antes da Era Comum, antes de Cristo, certo? Vamos passar outro aqui para nós vermos. Bom, esse selo aqui, ele não foi achado numa escavação oficial de arqueológico, certo? Ele foi comprado por um colecionador de antiguidades, certo? Ele foi comprado da mão de um beduíno que vendeu para esse colecionador, certo? E durante um bom tempo ele foi um selo suspeito como falso, certo? Mas alguns arqueólogos decidiram estudar sobre esse selo. E o que foi que eles constataram? Constataram que ele, além de ser autêntico, ele é um dos selos mais antigos da época do reinado, certo? Além dele ser autêntico, o selo de Jeroboão II, certo? O selo de Jeroboão, além dele ser autêntico,
ele foi constatado um dos mais antigos, se não for o mais antigo dos selos da época dos reinados, certo? E o que está escrito nele? Shemá, servo do ministro, Shemá, servo, ministro do rei Jeroboão, certo? Jeroboão II, pessoal. Shemá, servo, ministro de Jeroboão, ou seja, era um ministro do rei Jeroboão. Autêntico, comprovado, viu, pessoal? E vamos passar mais um aqui. Bom, esse aqui é o selo de Azarias, filho de Ilquias, certo? Selo de Azarias, filho de Ilquias, descoberto em 1982 na cidade de Davi, certo? Certo? Ele está no Museu de Israel, certo? O que que diz nele? Azarias, filho de Ilquias. Azarias, filho de Ilquias, certo? E eu vou dar uma referência para vocês onde vocês acham, certo? Esse personagem, vamos dizer assim. Segundo Reis 22:8. Segundo Reis 22:8. Ele era um ministro da época do rei Josias, certo? Um ministro da época do rei Josias, certo? E é isso aí, pessoal. Eu vim mostrar para vocês algum desses selos reais, concretos, assim como é a escritura de nosso Criador. Valeu, obrigado e até a próxima.